Boa noite, meus irmãos. Agora sim. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. E para iniciarmos o nosso culto, peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Salmos 47. Peço que os irmãos se coloquem em pé. Faremos a leitura de forma responsiva. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor: Batei palmas com todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Ele nos submeteu aos povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Nesse momento vamos fazer uma oração e eu peço ao diácono Gustavo que faça essa oração de adoração. Amém. Os irmãos ainda em pé, abram seus hinários. Nós entoaremos no hino 33, Maravilhas Divinas. Hino 33, Maravilhas Divinas. Oh
Pedir para os irmãos ainda dar uma nas suas Bíblias. Salmos 32. Salmos 32. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade, e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e os meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite, dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão deste dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultarei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Nesse momento, irmãos, vamos fazer uma oração de contrição de pecados. E para esse momento eu peço que o presbítero Tadeu, se colocando de pé, faça essa oração. Peço que os irmãos abram os seus hinários novamente. Entraremos no hino Salvação Perfeita, número 150. Salvação Perfeita, número 150. Ao som do acompanhamento, os irmãos coloquem em Amen.
para se sentar. Peço que os irmãos continuem com suas Bíblias abertas. Agora em Salmos 34, farei a leitura do verso 4 ao 10. Salmos 34, a partir do verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nesse momento, irmãos, vamos fazer uma oração de intercessão e vamos lembrar nessa oração, esse irmão ou irmã que eu pedirei que ore, lembre dos enfermos, aqueles irmãos desempregados. Vivemos um momento muito difícil no mundo como um todo, né, pela pandemia, mas nós temos uma doença muito mais grave, que é o esfriamento espiritual, o distanciamento de Deus. Então isso é muito mais grave do que qualquer doença que possa aparecer, se afastar de Jesus. Nosso objetivo é buscar a vida eterna. E existem muitos irmãos, pessoas que estão doentes nesse sentido. E para essa oração, eu vou pedir para que a nossa irmã Juliana se coloque de pé e faça essa oração. Deus, graças pelo Pai, esse momento, na casa, Deus, a proteção. Obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos, amadas, Senhor, nossos filhos. Obrigado, Senhor, por nos perdoar, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado a Deus por tua presença, Senhor.
Nesse momento, convido o grupo de cânticos a vir à frente. Boa noite, meus irmãos. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos estar juntamente com os irmãos cantando o hino digno de glória. Queria já apresentar aqui o mais novo integrante do grupo de louvor, nosso baterista, meu filho Samuel. Ele está buscando desenvolver, nós estamos precisando de músicos, e ele está se colocando à disposição da obra do Senhor, que Deus abençoe. Desde já nós pedimos orações para que ele permaneça firme nesse trabalho. E qualquer coisa, se alguma coisa errada na igreja, continue cantando, tá bom? Se alguém fala aí, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, Deus nos abençoe, vamos adorar o nosso Deus. Digno de glória.
Grupo de cânticos retomando o trabalho. Muito bom, Deus abençoe. Especialmente o Salmo aqui, né? Deus abençoe esse grupo. Só lhe digo glória, né? Glória somente a Deus. Deus abençoe mesmo. Sem demora, já vou passar a palavra ao pregador da noite, conhecido dos irmãos, presbítero Alexandre, e desde já, em nome do conselho, agradecer ao irmão pela disponibilidade, de prontidão já se colocou à disposição. Deus abençoe grandemente. Saúde da igreja na paz do Senhor. Agradeço o conselho pela confiança que depositaram em mim de estar aqui hoje presente. Queria compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro de Josué, capítulo 24. Josué 24. Nós iremos meditar nos versos 14 e 15, mas vamos ler a partir do verso 1 para podermos entender um pouco melhor. Josué 24, a partir do verso 1. E assim diz a palavra do Senhor. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó, Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois os tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoassem. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei espiões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e serviram ao Senhor.
Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Venho te pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, meu Pai, e aplique a tua palavra em nossos corações, meu Deus. Tudo isso para não pecar contra ti. No nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Para quem gosta de uma boa leitura, toda a Bíblia é uma boa leitura. Mas eu recomendo o livro de Josué, porque é o que eu vou pregar sobre hoje, com vocês. E o propósito desse livro em si é justamente tirar o povo do deserto e levar para a terra de Canaã. E isso quer mostrar o quê? Todo o livro de Josué mostra para a gente a fidelidade de Josué, mostra também o cumprimento das promessas de Deus e também enfatiza a obediência ao Senhor. Se vocês quiserem detalhes mais sobre o livro de Josué, ele é dividido em 4 partes. Vocês podem ver a primeira parte, que é justamente uma preparação para a entrada da terra de Canaã, que é do capítulo 1 ao capítulo 5. A conquista da terra, que é do capítulo 6 ao capítulo 12. A divisão da terra, que é do capítulo 13 ao 22. E a despedida de Josué, as palavras finais dele, que é justamente nos capítulos 23 e 24. Todos sabem que Josué, o nome dele antes era justamente Oséias. Oséias é salvação, o significado dele. Mas Moisés mudou o nome de Oséias para Josué, que é justamente Deus é a salvação. Josué é justamente um modelo, um tipo de Cristo que nós encontramos aqui no livro de Josué. Ele é um equivalente do hebraico para o grego de Jesus. Então ele é um modelo de Cristo para nós aqui. E a palavra de Deus aqui nos traz muitas coisas sobre esse livro aqui, muitos temas em si. Fala muito sobre conquista. Eu gosto particularmente também porque fala da obediência. E eu também gosto do tema de descanso. São temas que aparecem no livro de Josué. E eu gosto mais da obediência e do descanso, que me chama mais a atenção e que mais eu gosto de ouvir em si. E como aconteceu tudo isso aqui? No contexto em si. Vocês sabem muito bem que Moisés morreu. O grande líder, o grande libertador do povo do Egito morreu. E o povo não tinha chegado ainda na terra prometida. Então Moisés nomeou Josué. E Josué assume essa liderança para o objetivo de conduzir este povo para a terra prometida. No texto que nós observamos aqui, que nós vimos aqui todo no capítulo 24, do verso 1 ao verso 13, ele faz um resumo desde quando Deus escolheu Abraão, tirou da sua parentela, tirou da sua terra, fez com que ele peregrinasse na terra, gerou a Isaac e depois gerou a Jacó, que deu o nome das 12 tribos, que gerou os 12 das tribos de Israel. Foram para presos, ficaram presos no Egito por um bom tempo, viraram escravos, foram libertados por Deus através da pessoa de Moisés, atravessaram o Mar Vermelho, foram perseguidos pelo exército. Muitas coisas aconteceram aqui. E Josué chamou o povo, chamou a liderança, chamou o povo para conversar e explicou tudo isso para eles. Fez um resumo de toda a carreira, desde a escolha de Abraão até a chegada da terra prometida. E aí sim, agora sim chegamos no texto,
nos versículos que vamos estudar aqui no verso 14 e no verso 15. E o que eu quero trabalhar com os irmãos hoje, para a nossa edificação, para o nosso conhecimento e para nós analisarmos em nossas vidas as marcas de um cristão. Será que nós temos essas marcas em nossas vidas? O texto, esses versos de 14 e 15, vão nos auxiliar a identificar essas marcas em nossas vidas, depois de tudo que tem acontecido, porque nós estamos aqui justamente porque Deus trabalhou em nossas vidas. Nós estamos aqui justamente pelo motivo principal, que Deus nos salvou. E esse é o motivo principal da nossa alegria. E esse é o motivo principal de estarmos aqui hoje. E esse é o motivo que nos traz à casa de Deus para louvar e bendizer Deus pelo santo nome. E a primeira marca que nós vamos poder encontrar aqui no texto, aqui nos versos 14 e 15, é o amor. Mas Alexandre, onde está o amor aqui no verso 14 e no verso 15? Observe, agora pois temei. Vamos ver um pouquinho sobre essa palavra temer. Temer é a palavra de temer. E temer, o significado dela é justo ter medo. Mas aqui no texto, o que significa para nós? Também é reverenciar, também é honrar, também é respeitar, também é admirar. Mas no texto aqui para temer, nós podemos observar ela, que vamos ver alguns textos, que vai nos auxiliar a entender temer o amor. Em 1 Samuel, capítulo 12, verso 24, diz: tão somente, pois, temei ao Senhor e serviu fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosa coisa vos fez. A palavra temei aqui no texto é a mesma palavra temei utilizada aqui também no verso 14. No Salmo de número 34, verso 9, diz assim: temei o Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Texto este que também estava na liturgia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Mas ainda não está claro. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Temente a Deus. Em outras traduções, as traduções King James, e em algumas outras também, essa palavra temente diz: amava respeitosamente a Deus. Por isso a marca amor. Em João, no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, Jesus falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E no mesmo capítulo, no verso 23, diz assim: se alguém me ama, Jesus falando, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E um verso de todo o livro de Josué que chama bastante atenção, se vocês fossem escolher um versículo, seria o versículo de número 8 do capítulo 1, que diz assim: capítulo 1 de Josué, verso 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A meditação na palavra, o amor à palavra, temer, tem muito a ver com a obediência. E o amor e a obediência
São palavras que caminham junto. Observe um pai e um filho. Um filho que ama o seu pai, ele obedece ao seu pai naquilo que o pai lhe ordena, naquilo que o pai lhe ensina, naquilo que o pai lhe mostra. Mas um filho também pode obedecer ao seu pai, mas não respeita. Obedece porque não quer ser castigado. E isso não tem amor. Não parte amor do filho nessa perspectiva. Ele respeita apenas por temor de não ter castigo, de não ser castigado. Mas não é esse temor aqui que nós temos aqui nesse temer. É justamente baseado no amor e na obediência. Então a marca de um crente é de ter amor pelo seu Deus. Ele demonstra amor em obediência aos seus mandatos, aos seus estatutos. Então aqui fica claro para nós o amor de Deus. E no livro do Salmo 119, versos 97, diz assim o salmista: quanto amo a tua lei. Em todo o capítulo do Salmo 119 fala sobre a excelência da palavra de Deus e do amor que o salmista tem sobre a tua palavra. E nós vimos que em João, que aquele que obedece, aquele que segue os seus mandamentos, é aquele que ama a Deus. Então, agora, pois, temei. Ame ao Senhor, obedeçam ao Senhor. Então, esta é a primeira marca de um crente: o amor. E essa marca tem que estar em nós. Nós temos que ter essa marca, a marca do amor pela sua lei, do amor por Deus, do respeito, da admiração, da honra que devemos dar a Deus. A segunda marca que eu queria conversar com os irmãos, nós podemos encontrá-la justamente no comecinho do versículo também. E qual seria a segunda marca? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo. A segunda marca é a dedicação. Dedicação no serviço. Além do amor, a obediência à lei do Senhor, tem a dedicação, o serviço. E um exemplo muito forte disso que nós podemos ver quanto ao serviço, de como servir ao Senhor, nós encontramos no livro de Salmo, no Salmo de número 100, verso 2, que diz assim: servir ao Senhor com alegria, apresentai com Ele com cânticos. O serviço ao Senhor, a dedicação, tem que ser algo que tem que ser feito alegre, tem que ser algo que tem que ser feito diante de Deus, porque Deus está vendo todas as coisas. Então nós podemos identificar isso também. O serviço ao Senhor também é pregação do Evangelho, lá em Mateus 28. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Isso é serviço, isso é dedicação. Dedicação que eu falo é que a pessoa não faz de qualquer jeito, ela dedica um tempo. E para termos essa dedicação, nós temos que meditar na Sua palavra, nós temos que ter um momento de leitura, um momento de oração em nossas vidas, para nos dedicar. Isso é ter dedicação para fazer o serviço. O serviço requer dedicação. Como nós temos nos dedicado ao serviço do Senhor? Um triste exemplo disso tudo é justamente esse momento da pandemia. Da pandemia que, infelizmente, fez com que houvesse um esfriamento do povo de Deus. De onde ficou a dedicação? Onde ficou aquela vontade ardente de servir ao Senhor?
de cantar cânticos ao Senhor, de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de servir ao meu próximo, de servir ao meu irmão. Com certeza nós não vamos ficar sabendo, mas muitos irmãos de nós, mesmo próximos de nós, passaram por necessidades e a gente nem vai ficar sabendo dessas coisas. Por quê? Porque faltou a dedicação, o serviço do Senhor. Por quê? Porque faltou o amor, temor ao Senhor. Temor de se preocupar com as coisas de Deus e o serviço de prestar para o corpo de Cristo, que é a igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra, ele veio para servir. Veio para servir ao seu Deus, ao seu Pai, e a servir a sua igreja. Ele tem servido, como tem guardado, como tem protegido, como tem instruído, como tem conduzido a sua igreja, como Josué fez com o povo, trazendo do deserto e levando para a terra de Canaã. Amor, dedicação. Mas antes de vermos o terceiro ponto, quero olhar algumas outras coisas também que é importante para o amor e para a dedicação. Isso também nós temos que examinar em nossas vidas, se nós realmente temos isso também. Porque para executar o amor e a dedicação, precisamos de duas coisas importantes. E nós encontramos aqui justamente também no verso 14, que se diz: agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade. Integridade vem da palavra íntegro, que quer dizer justamente inteiro. Integridade não é só o que se aparenta manter quando todos estão observando a gente, mas sim é quando ninguém está olhando. É um nível de moralidade excelente sem se importar com o que está acontecendo ao seu redor. A integridade é muito importante para o amor e para a dedicação. No Salmo de número 15, versos 1 e 2 diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que vive com integridade. Quando a gente vai no mercado, uma das coisas que nós analisamos quando vamos fazer uma compra de um produto, seja ele quando está em lata ou qualquer tipo, uma lata, por exemplo, se a lata estiver amassada, ela perdeu a sua integridade. Então não é garantido a qualidade daquilo que contém lá dentro esteja saudável, seja bom para consumo. Quando nós pegamos uma bolacha e tem um pacote ali, um rasgo na bolacha ali, pequenininho, mas você percebe que tem um rasguinho ali. Aquilo ali não garante a integridade do conteúdo que está ali dentro, porque está faltando um pedacinho, não está inteiro, há uma falta. Então a integridade é algo muito importante. É claro que nós podemos até aparentar, talvez sermos íntegros na presença de todos, mas Deus está olhando para as nossas vidas. Talvez perante as pessoas nós possamos aparentar ser íntegros, mas a integridade é justamente quando as pessoas não estamos observando. Quando aquela pessoa que trabalha com dinheiro, por exemplo, tem que contar o dinheiro e muitas vezes fica sozinha. Se ela não for uma pessoa íntegra, talvez ela faça anotações indevidas, faça um desvio de dinheiro por falta de integridade. E integridade, essa palavra aqui, faz parte do caráter da pessoa. E do nosso caráter nós devemos ter a integridade. Porque o que vive com integridade e pratica a justiça, e de
coração fala a verdade. Justamente o quê? Para habitar no meio de Deus. A pessoa precisa ser íntegra naquilo que faz. A pessoa precisa ser íntegra no amor. A pessoa precisa ser íntegra na dedicação ao Senhor. Um exemplo que nós encontramos aqui em Mateus 6, 24 é: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se um e amar ao outro. Uma mente dividida, pensando em duas coisas, dois senhores, não tem como agradar um ou outro. Ou a gente vai agradar um ou desagradar o outro. E muitas vezes nós temos desagradado o principal, que é o nosso Deus, e atendido às necessidades do nosso eu. Deixamos de ser íntegros. Se falamos que amamos a Deus, se falamos que se dedicamos a Deus, temos que ter uma vida íntegra. Isso é importante. Davi, em uma certa fase de sua vida, fez uma oração a Deus e diz assim: julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Segundo Salmos, capítulo 7, verso 8. Será que nós teríamos condições de orar ao Senhor por uma causa e pedir para Ele fazer segundo a integridade que há dentro do nosso coração? Será que o nosso coração realmente é íntegro? Mas para termos as marcas do amor e a marca da vontade de executar o serviço em si, da dedicação, do temor do serviço, há necessidade da integridade. Isso é caráter. Uma pessoa que tem caráter deve ter integridade. E a outra característica em si, ainda continua aqui, com integridade e com fidelidade. Fidelidade é uma palavra que também em algumas outras traduções é traduzida como verdade. Então, difícil você tratar com uma pessoa, conversar com alguém, e você sabe que aquela pessoa não é verdadeira. Você duvida dela, porque a verdade não está nela. Então você não confia nela. E Deus procura o quê? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Para você ter uma adoração, ter a marca do amor, da dedicação, você precisa ser íntegro de caráter e ser fiel. Fidelidade, porque o nosso Deus vai julgar os nossos corações. Ele examina os nossos corações. Todos os nossos irmãos, amigos, parentes podem nos ver do lado aqui e falar: nossa, aquela pessoa é uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira, fiel. Mas Deus procura verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Ele examina os nossos corações. Ninguém pode examinar o nosso coração, mas Deus sim. E olha a consequência de adoradores que não têm integridade, que não têm fidelidade, que não falam com a verdade. Um exemplo disso é justamente o que nós encontramos no Novo Testamento, da oferta que foi feita por Ananias e Safira. Todos conhecem a história. Eles venderam o terreno, uma posse, e ficaram com uma parte da cifra, entregaram com outra parte e falaram que aquilo era tu. Eles não precisavam ter feito isso. Eles não agiram com integridade, eles não agiram com fidelidade, com verdade. Eles enganaram o Espírito Santo. E o que aconteceu? Morreram por não agir com fidelidade e com integridade. Isso é caráter. Precisamos ter caráter. Isso precisa estar em nós para termos o amor, termos a dedicação no trabalho do Senhor.
porque Deus vai examinar isso em nossas vidas. A integridade e o caráter. Nós precisamos ter integridade e caráter também. E sim, a terceira marca. A terceira marca nós encontramos aqui no finalzinho do verso 15. Que é justamente aqui uma frase bem conhecida que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É interessante, porém, de tudo isso aqui que ele fala começando no verso 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a terceira marca é justamente a confiança. Então aqui nesse versículo aqui, quando Josué parece que está até agindo com ironia, né? Porque o que nós vimos aqui, o que ele falou, quando Josué reuniu o povo, os anciões, os líderes, e falou do verso 1 ao verso 13, dando um resumo de todo o trabalho, de toda a manifestação de Deus, de escolher um homem e fazer dele uma nação, e pegar essa nação e conduzir para a terra prometida. Vocês observando tudo isso, como observando tudo isso, seria talvez uma estupidez, uma ignorância, uma falta de conhecimento, ou sem noção daquilo que Deus fez. Mas Josué responde firmemente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso demonstra confiança no Senhor, porque do verso 1 ao verso 13 mostra justamente o cumprimento da palavra para com o seu povo. Ele fez uma promessa a Abraão e cumpriu essa promessa, levando o povo para a terra prometida. E o que isso mostrou para Josué, quando ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Confiança, porque ele acompanhou toda a história e sabe que aquele Deus do qual ele serve prometeu e cumpriu aquilo que ele disse. Então, se nós temos um Deus que promete e cumpre, nós temos que ter confiança nesse Deus. Isso nos traz esperança. Isso é algo maravilhoso, maravilhoso para nós, porque quando nós olhamos em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O resultado que todos nós esperamos, porque a palavra de Deus nos traz esperança, a palavra de Deus nos traz confiança, porque para Josué falar ele tinha confiança plena no poder e nas promessas do nosso Deus. E a promessa que ele sentia vindo de Deus, a confiança que ele tinha vindo de Deus, daquilo que Deus tinha prometido e tinha cumprido, ele estendeu para a família e a minha família. Porque é algo tão bom, que Deus trabalha em nossas vidas, que não pode ficar só conosco. E ele escolheu, como ele fez com Abraão, ele escolheu a cada um de nós aqui. Cada um aqui tem uma história com Deus, tenho certeza disso. Cada um tem uma experiência, porque Deus age individualmente. E essa escolha que Ele fez, cada um aqui de nós, que nos separou, que nos tirou do reino da perdição, que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Como Paulo, estou plenamente certo
que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia final. A boa obra que começou em mim e em vocês, meus irmãos. Nós podemos ter confiança, certeza, esperança que Ele vai completar. Que nós tenhamos o amor, que nós tenhamos a dedicação, que nós tenhamos um caráter de fidelidade e integridade para com Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Que a palavra de Deus nos dê cada vez mais confiança, mais esperança para continuarmos nesta caminhada que estamos passando aqui na terra. Estamos peregrinando. Alguns de nós já estão com Deus. Nós ainda estamos peregrinando aqui. Mas tenho certeza, convicção, confiança que nós também um dia estaremos do lado de Cristo Jesus na terra prometida. Que Deus abençoe os nossos irmãos, nos abençoe e que o Teu Santo Espírito aplique a Sua palavra em nossos corações e cada vez mais possamos confiar e ter esperança nesse Deus, que é um Deus maravilhoso, todo-poderoso. A Ele toda a honra e toda a glória. Irmãos, peço que já nos seus hinários, vai lermos o livro 177, firmes na promessa, firme nas promessas. O som do acompanhamento, peço que os irmãos coloquem em pé. As promessas do meu Salvador.
Convido o pregador da noite, o presbítero Alexandre, para fazer a oração final. Santo Deus, eterno Pai, Deus das promessas, Deus da salvação, Deus que tem conduzido o seu povo, venho te pedir que o Senhor esteja aplicando em nossos corações, através do seu Santo Espírito, o amor, a dedicação e a confiança, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito para com o teu povo, guardado, protegido. O amor que o Senhor tem dispensado para com as nossas vidas, dando o seu Filho Jesus, morrendo naquela cruz, derramou o seu sangue precioso, nos marcou, o Senhor que nos escolheu. Aguardamos, meu Deus, um dia estarmos juntamente contigo, meu Deus, louvando e bendizendo o teu santo nome. Que o Senhor possa estar nos dando uma boa semana, meu Deus, que o Senhor possa estar nos livrando do mal, que o Senhor possa estar nos dando oportunidades de estarmos praticando o amor e a dedicação, meu Pai, e pregando a Tua palavra, meu Deus. Nos dê uma boa semana, meu Deus, em nome de Cristo Jesus que eu peço e oro. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Temos uma visita pela primeira vez, Janaína. Se coloque de pé, por favor. Janaína, seja muito bem-vinda. Você veio com o Leonardo? Você frequenta alguma igreja? Não? Não. Se você quiser vir outras vezes, seu lugar vai estar reservado para você. Seja muito bem-vinda. Por conta da pandemia, não podemos abraçar, mas se sinta abraçada pela igreja. Lá embaixo nós nos cumprimentaremos, tá bom? Deus abençoe. Pode ser. Só mais alguns minutinhos, irmãos, alguns rápidos avisos. Então, os coralistas já estão avisados, já vem sendo avisado que hoje teremos ensaio, então após o culto teremos ensaio do coral. Terça-feira, reunião de oração da SAF às 15 horas. Tem sido presencial aqui na igreja, então as irmãs se preparem, terça-feira às 15 horas. Quarta-feira, os irmãos que puderem vir, venham. Na última quarta-feira nós tínhamos uma quantidade bem relevante de irmãos aprendendo com o pastor. Venham aprender mais a palavra de Deus. Quarta-feira às 20 horas aqui na igreja, então os irmãos também estão convidados. Volta um, por favor, meu irmão. Um aviso, por favor. Mais um. Muito bem. Então, sexta-feira às 20 horas nós temos nosso culto online, né? Tem sido online, existe uma preparação ainda ao PH que retorne presencialmente, mas, salvo engano, continuará sendo ainda essa semana online. Sexta-feira às 20 horas, o link é sempre enviado no grupo de transmissão, então os irmãos fiquem atentos. É isso, presbítero? É isso mesmo, né? Então fiquem sempre atentos aí, sexta-feira às 20 horas, o culto online, tá bom? É um compromisso que nós temos mensal de entrega de cestas, né? A nossa igreja, a Junta Diaconal especificamente, auxilia em 3 cestas básicas. Então, os irmãos procurem os responsáveis, aí, o presidente da Junta, o diácono José Luiz, os outros irmãos diáconos, para saber o que é necessário aí para que nós formemos, né, essas 3 cestas aí, para que sejam entregues na próxima semana. Tinha mais um aviso. Pedro, repete para mim, por favor, da ceia, por favor. Da ceia do Senhor. Muito bem. Estou colocando aqui como aviso, irmãos, nós sabemos que nossa ceia, nossa celebração de ceia é sempre no segundo domingo do mês. Em especial e extraordinariamente, né, nós vamos fazer no próximo domingo, sim, mas pela manhã, não será à noite. Então, pela manhã, nós chegaremos às 9h30, já seremos distribuídos em salas para aulas da sala de escola dominical. Ao término da escola dominical, mais ou menos 1 hora, nós iniciaremos o culto ao Senhor e dessa vez com a celebração da ceia do Senhor com a consagração de dízimos e de ofertas. Então os irmãos já se preparem, que de forma extraordinária estamos fazendo sim no segundo domingo, normal, mas
pela manhã, tá bom? Então, pela manhã nós teremos a ceia do Senhor. Pode fazer pergunta. Uma mesa da sábado, departamental. Ah, me perdoa, desculpe. Além de cego, dia 12 é sábado? Você é aqui na igreja? Muito bem. Então, uma reunião departamental das nossas irmãs da SAF, próximo sábado, às 16 horas, aqui na igreja. As irmãs que puderem vir, venham, reunião da SAF, então, próximo sábado, às 4 horas da tarde. Alguma outra vez, irmãos, que eu tenha me esquecido, algum lápis, algum esquecimento? Um outro aviso que eu também me lembrei agora, meus irmãos, é sobre ainda a escola dominical, né? Hoje nós tivemos um café muito gostoso preparado para nossas irmãs, novamente agradeço. Escola dominical. As irmãs estão abrindo as inscrições para a sala de catecúmenos. Os irmãos sabem, a sala de catecúmenos é uma preparação, é uma investigação mais profunda, mais detalhada, é um encontro mais íntimo, né, que nós temos com o professor para tirar dúvidas sobre as nossas bases da fé, sobre o que nós entendemos, sobre a questão presbiteriana, né, nós temos toda uma questão. Então, os irmãos que puderem procurar, na verdade, tiverem interesse, procurem um presbítero, procurem as irmãs da superintendência, Juliana, Eunice e Kátia, para que vocês se inscrevam. Logo mais nós teremos essa sala de catecúmenos, tá bom? Então, esses os avisos. Então, desejo uma boa noite, que Deus abençoe e uma boa semana a todos.